Olá de novo, vamos para esse segundo vídeo nessa linha de pensamento, né? Nessas reflexões que eu tive nesses dias maus. Eu estava meditando em Jeremias 12, no versículo 3, esses dias, que diz assim: Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Essa parte, quando eu abri a palavra, eu dei de cara com essa palavra. E essa palavra, ela me fez refletir muito. Porque Deus sabe a dor que a gente passa. Ele sabe o que a gente está passando. Ele sabe o momento certo para cada coisa. E talvez ele permite que a pessoa, né, depois de muito pensar, eu pude compreender isso. Porque no momento, e aqueles dias, a gente não consegue entender a dor. A gente não consegue entender o porquê eles estão passando por aquilo, por alguma injustiça, alguma coisa, alguma fase difícil, porque a gente perdeu um ente querido, porque isso aconteceu. Porém, a gente passa, a gente é mortal, a gente vai morrer, a gente não vai ficar para sempre e a vida segue. A vida não para porque aquilo aconteceu na nossa vida. Porém, Deus vê. Deus vê. E isso eu tava muito refletindo sobre isso, sabe? E eu fiz aqui uma reflexão, porque sim, e acho que esse sorriso no meio do vídeo não foi proposital, mas eu acho que deve ser a presença de Deus aqui, creio eu. Porque me deixa feliz que em meio à dor desse processo, Deus tem um propósito, sabe? Que às vezes a gente pensa assim, poxa, tô passando por isso, tô passando por aquilo, quem sou eu no meio, né, de tanta gente? Quem sou eu? Eu não mereço, eu erro, falho, eu sou pecadora, sabe? Poxa, sou a mais, sabe? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Sou ninguém, sabe? Quem somos nós? Não somos nada. E Deus vê o nosso coração. Não foi nessa Bíblia, foi em outra tradução que eu vi, na verdade. E fala assim, em Jeremias 12. Foi essa tradução que eu vi. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e prova o meu coração para contigo. Ou seja, prova. Então, como você reage diante daquela situação mostra quem você está sendo, quem de fato você é. Porque no momento bom, quando tudo tá bem, quando sua família tá contigo, quando tudo vai bem, você não sabe quem você é de fato. Mas quando você acha que você tá bem, tá tudo bem. Porém, quando você leva um baque da vida, Deus permite que aquilo aconteça, é aí como você reage às pessoas, como eu reajo, como nós reagimos, mostra. Uma vez eu ouvi uma frase, algo que eu estava estudando, e diz assim que 90% é como você reage. 90% é como você reage, 10% é o que acontece. Então, assim, como eu falei no outro vídeo, uma coisa pequenininha que acontece, talvez uma coisa muito grande, foi um baque, foi uma perda, não sei, mas 90% é como você reage. E é ali que você vai provar como está o seu coração. E posso falar a verdade?
eu não agi assim, como Jó, né? A gente tem falhas, a gente tem muitos erros, e quando a gente tá nessa fase, a gente sabe quem a gente é, quem a gente tá sendo. Eu comecei a não reclamar, eu não reclamo, mas eu chorei muito. Sou humana e muitas das vezes está escrito em tudo dar graças. Depois a gente vai agradecer por aquilo. Não, eu sempre agradeço, só que depois que você vai saber, meu Deus, eu tive que passar por isso mesmo, porque senão não aprenderia isso. Muito obrigada. Mas naquele momento da dor, do baque, daquilo que aconteceu, eu sou humana, eu choro muito. E vem outra pessoa que não sentiu aquilo que eu senti e fala, não chora, não vai adiantar nada. Beleza, não vai adiantar nada, porém eu quero expressar o que tá dentro, sabe? E deixo chorar. Porém, quando passa aquilo e eu realmente desabafei, começo a refletir sobre tudo. Eu sou assim. E eu refleti. E eu vou até aqui, né? Às vezes Deus permite situações para eu me conhecer mais como tá sendo. Pois sem isso, como que eu me conheceria? Parece que vai assim, ó. As coisas acontecem. É como você mergulha-se em você, sabe? Você vai lá no seu íntimo, você vai lá no profundo, tentar se conhecer. Não sei se você é assim, mas eu sou. Qualquer coisa que aconteça, de bom, de ruim, eu reflito muito sobre aquilo. E aí, sempre aprendo coisas. E essas coisas eu não quero mais deixar só no meu caderninho. Eu quero compartilhar com outras pessoas, porque pode ser que ajude outras pessoas. Talvez a minha visão venha fazer bem pra alguém, ou as minhas palavras, ou a palavra de Deus, sobretudo, sempre faz muito bem. Top. Só a palavra de Deus aqui nesse vídeo é melhor do que todas as palavras que eu tô falando aqui. Então diz assim: e Deus que me vê, como ele diz aí, ele sabe como eu vou me comportar, e isso vai me servir como uma lição. Então, tá servindo como lição. Dá pra conhecer, que tem até uma passagem que diz que ninguém conhece, não tem como conhecer o coração do homem, só Deus conhece, né? Essa mistura de sentimentos, essa mistura de tudo. Porém, a gente começa a tentar se conhecer, aprofundar em nós. E começo aí aqui eu escrevo algumas coisas que eu não vou falar, porém explicitamente o que, mas é que a gente começa a conhecer o que a gente odeia, o que realmente nos faz mal, o que aquilo nos dá um nervoso, sabe? Qualquer coisa, qualquer besteirinha, qualquer coisinha, sabe? O que me tira do sério, o que eu gosto de fato. Começo a me conhecer. Olha só que poderoso, né? Uma coisa que veio para o mal, digamos assim, para te fazer mal, só que fez bem, sabe? É muito louco. É tipo a palavra de Deus que fala assim que quando estou fraco, aí que estou forte. Então, poxa, sabe? Assim, é ali, no mal que as coisas boas acontecem, sabe? Às vezes as coisas têm que acontecer para que de algum modo venha fazer sentido algumas coisas que não estão fazendo e fazerem
ou teria outro propósito, não sei. Para cada coisa Deus tem um propósito. Então, começo a me conhecer, a descrever aqui algumas coisas que eu vou me percebendo. Eu aconselho até a pessoa a escrever, se gosta de escrever, né? Sobre. Que nesse momento eu gosto mais da escrita do que falar. Me expresso escrevendo. Só que depois que passa tudo, na reflexão, aí eu quero me abrir, aí eu quero passar, sabe? E eu me lembro que num episódio eu tava chorando, né? Na pia do banheiro. Só que eu tava sendo bombardeada por muitos pensamentos maus. Muitas setas. E como você reage define como vai ser seu dia. Guarda isso. Isso é poderoso. Eu tava de manhã cedo. Eu tava a ponto de fazer um projeto que eu estava para fazer. E começou a vir esse bombardeio de pensamento por causa de uma palavra que uma pessoa jogou. Então, eu chorando, eu parei de chorar, sequei o rosto e me revoltei. E falei com quem eu sei que estava por trás disso. Aqui é algo bem espiritual. Quem tem fé pra isso, quem crê no que eu tô falando, vai permanecer vendo. Quem não crê, pode sair do vídeo. Então, que o diabo, crendo ou não crendo, ele tá por trás da maior parte das coisas que acontecem, dependendo do caso, das coisas que acontecem. Quer dizer, que sejam ruins, algo que te faz mal, que vem pro seu mal, não vem de Deus. Tem até uma passagem que fala que, acho que é em Tiago 1, que fala, não é isso, eu não sei onde que é, mas eu sei que tem uma passagem que fala que Deus não muda, porque senão causaria escuridão, alguma coisa assim. Mas enfim, acerca disso tudo, qual eu tenho lido, eu só posso dizer uma coisa sobre isso. Eu sei que eu tinha meditado na palavra de Deus na noite passada, não na noite passada, mas na noite passada desse episódio, a qual eu tava chorando no banheiro, e eu falei diretamente para ele, pro diabo, o que estava escrito, né? Toda aquela falange de pensamentos, todas aquelas coisas caíram por terra quando eu usei a palavra. Então eu abri lá em Salmos 18. Lá em Salmos 18 tava, né? Eu me lembrei sobre o salmo que meditei. Eu tava quase dormindo na noite que eu meditei, só que aquelas palavras ficaram guardadas dentro de mim. E que Deus é a minha fortaleza, né? E eu fiz questão de ler tudo pra ele. Deus é minha fortaleza, meu rochedo e tal. Então eu reagi contra aqueles pensamentos, eu reagi. Então depois, o meu vídeo que eu fui fazer, as coisas que eu fui fazer deram certo, porque eu coloquei a palavra de Deus à frente. Eu não reagi, tipo, ai, meu Deus, realmente, eu sou assim, eu não mereço. Como você reage, sabe, diante da situação? Então, identifiquei que todos aqueles pensamentos só estavam como me sugerindo a tomar decisões para que eu desistisse, servir a Deus. Olha só o que eu tô fazendo aqui, né? Que o Senhor que pedia para eu sair de tal coisa, enfim, uma guerra espiritual. Então, tudo que se referia a Deus, esses pensamentos estavam dizendo para eu parar de fazer. E tudo que se referia àquilo que agradava a carne,
estava pedindo para fazer. Ou seja, tá muito claro que isso não vem de Deus, mas sim vem, todo pensamento tem um pai. Foi uma coisa que eu aprendi. Então, se esses pensamentos estão dizendo para eu não fazer isso, então de onde que vem esses pensamentos? Então, como eu reagir a esses pensamentos, né? Pensamento é a próxima tema que eu vou falar aqui. Então, fique comigo para mais desses assuntos.